Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Bem-vindos ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Já estou vendo que a sala aqui já está repleta, que coisa boa. Primeiro a entrar aqui foi a Céci Candeira, depois a Marísia Azevedo, Gilda Brito, Caio Medeiros, Péricles Marinardi, e agora, pessoal chegando aqui, ó, Juari Santana, Sandra Lúcia, Suzete Rafael. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live espírita. Esse aqui é o canal Espírita, canal Espiritualidade e Vida, e nós estamos estudando o livro Nosso Lar, não é mesmo? Estamos, inclusive, no capítulo 12 do livro... Oi, amor. A live começou. Desculpa, tá fechando a porta ali. Nós já estamos no capítulo 12 do livro Nosso Lar, estudando, então, sobre o umbral. O André Luiz começava a fazer aquelas perguntas para o Lísias, e o Lísias, então, começou a responder sobre o umbral, mas de uma forma, assim, bem filosófica, muito interessante. E nós terminamos com a leitura do parágrafo que dizia assim: o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem, esquivo à obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então, olha que interessante. Vamos tentar traduzir aqui, que está numa linguagem assim densa. O que ele está dizendo? O dever cumprido é um passaporte. É um passaporte que nos dá acesso a um continente novo. Que continente é esse? Um continente que nós ingressamos quando estamos em espírito. E esse continente é o quê? A sagrada união com Deus. Então, aqui ele foi lá longe, né? O Lísias aqui deu uma adiantada, foi lá longe, porque o que é se tornar um espírito puro? Tornar-se um espírito puro é não precisar mais encarnar, é poder viver permanentemente no mundo espiritual em comunhão com o Criador, né? Comungando dos dons divinos da criação, entrando na posse dos grandes potenciais espirituais que todos nós somos portadores, mas, para que isso aconteça, eu preciso subir degraus, vários degraus. E cada encarnação, cada existência é um degrau que nós subimos na escala evolutiva rumo a esse objetivo. Que é a pureza espiritual. E como que esses degraus são subidos? Como é que nós subimos esses degraus? Na medida em que nós vamos cumprindo deveres que nos são atribuídos. Não é? Então, à medida que o espírito evolui, ele vai assumindo deveres cada vez mais complexos, deveres cada vez mais dilatados, e quando ele cumpre esses deveres, ele vai dando mostras de que ele pode subir degraus superiores. Então, aqui funciona mais ou menos como a parábola dos talentos que Jesus contou, né? Um recebeu um talento, e não deu conta. Ele enterrou e não multiplicou o talento, ou seja, não cumpriu o dever, né? Desviou-se na ilusão,
nos projetos fantasiosos de felicidade. O que é um projeto fantasioso de felicidade? É quando eu acredito que eu vou ser feliz ferindo a lei de Deus. É quando eu acredito que eu vou ser feliz causando a infelicidade do meu próximo. Esse é um projeto fantasista. Por quê? Porque a lei divina não tolera isso. A lei divina não permite isso. Eu posso viver o prazer por um determinado tempo, mas depois a lei divina cobra prestação de contas e aí eu tenho que me ajustar perante a lei. Não é? Então, aquele que enterrou o talento não foi capaz de cumprir o dever. E o outro lá recebeu 3 talentos, multiplicou, o outro recebeu 10. Então, quanto mais nós vamos mostrando fidelidade no cumprimento do dever, mais se ampliam as nossas capacidades de ação, mais se ampliam as nossas possibilidades de ação no universo. Não é? Então, esse é o grande ponto, Okay? Importante aqui. E o que é umbral? Umbral é isso. Umbral é quando eu não atravesso a porta. Umbral é quando eu fico no meio do caminho. Eu não vou adiante. Não é? Eu fiquei preso na ilusão, no egoísmo, no orgulho, nas concepções falsas da vida e fico ali preso num conjunto de teias que eu mesmo construí para a minha vida. Então, isso é umbral. Quer dizer, esse é o umbral, do ponto de vista filosófico. Então, foi bonito porque aqui o Lísias dividiu a explicação. Então, primeiro ele deu uma explicação filosófica que diz respeito à intimidade. E depois, agora, no próximo parágrafo, que eu vou ler aqui, o enfermeiro Lísias vai dar uma explicação do lugar umbral. Do lugar umbral. Então, é importante, quem está nos acompanhando aqui, né? Eu vejo, ó, nós já temos 1000 pessoas acompanhando essa live aqui. Que maravilha, né? Maravilha. 1000 pessoas acompanhando aí a nossa live. Então, vamos lá. No próximo parágrafo agora, o Lísias vai explicar o lugar. O lugar. Só que muita gente, quando está lendo esse livro pela primeira vez, a pessoa fica mais presa ao lugar do que a atitude interna de quem está no umbral. Então, isso aqui é importante. O umbral, lugar, só existe. Olha isso, gente. Só existe o umbral, lugar, porque existem consciências que falharam nas suas encarnações. Né? Espíritos que estão no umbral, em maior ou menor medida, falharam no cumprimento dos deveres que os trouxeram para a encarnação. Ficou claro isso? Então, a pessoa assumiu um conjunto de deveres, um conjunto de responsabilidades. Alguns cumpriram 90% do dever, outros cumpriram 80% do dever, outros cumpriram 70% do dever, outros cumpriram 60%, 50%, não é? Então, quando o espírito cumpre pouco, é como se fosse aquele aluno que tomou bomba. Tomou bomba por quê? Porque ele não cumpriu adequadamente os deveres. Então, essa consciência é uma consciência culpada. Porque quando ela desencarna e ela se dá conta dos enganos e dos equívocos, a própria consciência mostra para a criatura. Ela pode negar, ela pode estar revoltada, mas lá no fundo, ela sabe
que não cumpriu os deveres que a trouxeram à presente encarnação. Não é? Algumas tiveram encarnações tão desequilibradas, quer dizer, além de não cumprirem o dever, não é? Elas tiveram encarnações tão complicadas, que elas chegam em estado de total perturbação no mundo espiritual. Então, esses são os espíritos perturbados. Então, é importante a gente entender isso, que umbral não é um lugar único, gente. Umbral não é um lugar único. Tem várias gradações de umbral. Eu tenho um umbral leve e tem aquele umbral, assim, tenebroso, com espíritos no mais alto desequilíbrio, mas não era por menos, gente. Não era horrores. Não é? Imagina, um espírito que durante a sua encarnação ele cometeu horrores. Em qual região que vocês acham que ele vai estar? Não é? Parece que deu uma travada aqui na internet, hoje está um pouquinho instável, gente. Voltou, né? Então, você imagina um espírito desse que viveu a encarnação inteira no vício, na crueldade, no crime, assassinando, ferindo. Imagina o local que esse espírito estará. Né? O local que ele estará. Então, é isso. Né? Então, nós temos várias gradações de umbral. Mas o importante aqui é a gente entender o estado de espírito. Né? O estado de espírito. O estado de espírito. Então, o umbral é uma consequência do aproveitamento reencarnatório. Aproveitamento reencarnatório. Então, vamos guardar essa palavrinha mágica. Ninguém encarna para passear. Né? Tem muita gente que alimenta essa concepção, acredita que encarnou para passear. Não é? Tem muitos espíritos que acreditam que estão encarnados numa viagem de excursão, num passeio. Não é? E não é isso. Quer dizer, a encarnação não é um passeio. A encarnação, ela tem um conjunto de compromissos, de deveres. Não é? A encarnação tem essa característica. Né? Peraí, pessoal. O pessoal está falando que está travando aqui, né? Vamos ver se melhora um pouquinho aqui. Se melhora. Melhorou, gente? Melhorou aí a conexão? Né? Parece que melhorou um pouquinho. Qualquer coisa, vocês me falem aí, tá? Vamos testando aqui para ver como é que vai ficar. Voltou, né? Voltou? Então vamos. Então, todos nós encarnamos com um conjunto de responsabilidades, com um conjunto de deveres. E nós teremos que ter um aproveitamento reencarnatório. Aproveitamento reencarnatório. Não é? Então, tem espíritos, tem indivíduos que encarnam e tem 5% de aproveitamento reencarnatório. Não é? Tem outros que têm 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, 90%. Não é? Então, é natural que aquele que teve 60% de aproveitamento, 70% de aproveitamento, ele está bem. É um aluno que tirou 7 em 10, tirou 8 em 10. É um ótimo aluno, não é? Não é mesmo? É um ótimo aluno. Agora, aquele que teve 1% de aproveitamento, né? Então, esse está numa situação delicada. Então, é isso que a gente precisa entender. O umbral é, antes de tudo, uma situação interior.
né, uma posição interior do espírito. O espírito está naquela posição delicada, não é mesmo? Então vamos lá. Agora, o Lísias vai começar a descrever o ambiente umbral. Então, até agora ele descreveu a consciência, o estado íntimo daqueles espíritos que estavam no umbral. Agora o Lísias vai começar a descrever o umbral propriamente dito. O ambiente, a situação. Não é? Então vamos lá. Notando-me a dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, tendo em vista a minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Não é? Então vamos lá. Ele tentou esclarecer, porque realmente estava muito filosófico, estava muito complexo. Né? Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo. Olha isso. Um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa, o fato aqui, gente, é uma expressão italiana, né? Fato, não é isso? É a expressão italiana, né? Do latim, né? Fato é um traje. É um traje. É uma roupa. É um traje. Né? Tem até... Os italianos têm uma expressão que eles usam que é o fatto a mano. Fatto a mano. É o traje feito à mão. Né? Então, o fato aqui é um traje. Então, ele está dizendo assim, imagine que cada um de nós, nascendo, renascendo no planeta, somos portadores de um traje sujo que precisa ser lavado no tanque da vida humana. Ok? Um traje, uma roupa. Essa roupa imunda é o corpo causal. Olha isso. É o corpo causal. Não é? Então, é o nosso perispírito. É o corpo que gera o corpo físico. Porque o perispírito é o corpo que molda o corpo físico. Então, ele é o corpo que dá causa ao corpo físico. Né? Então, essa roupa imunda é o perispírito, que precisa ter sido por nossas mãos, não é? Porque o nosso perispírito é consequência, ele toma as configurações de acordo com a vida que nós vivemos. Então, de acordo com a vida que nós vivemos, o perispírito reflete essa vida que nós vivemos. Correto? Então, essa é a situação aqui. Então, nós trazemos uma roupa imunda, que é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Não é? Ok? Então, ele está comparando aqui. Gente, quando a gente fala perispírito, só um detalhe aí, dá uma pausazinha agora. Presta bastante atenção agora. Quando nós falamos perispírito, na linguagem da codificação kardeciana, o perispírito é um conjunto de corpos espirituais, ok? Então, perispírito é um conjunto de corpos espirituais. Então, eu tenho o corpo mental, tenho o perispírito propriamente dito, tá bom? Então, aqui o Lísias não está querendo entrar nesses detalhes. Ok? Ele não está querendo entrar nesses detalhes, porque agora não é o momento da gente entrar em detalhes sobre o corpo espiritual, né? A gente tem que tomar muito cuidado no estudo espírita para a gente não divagar, né? Senão você vai abrindo janela, você perde o foco do estudo, ok? Então, importante agora a gente entender o seguinte: o perispírito é um conjunto de corpos espirituais, não é? E ele é a causa
do corpo físico. Isso é que é importante a gente entender aqui agora. Então, nas nossas existências anteriores, tudo que nós fizemos, a maneira como nós vivemos, nossas emoções, nossos pensamentos, impregnam o nosso corpo espiritual. Impregnam. Não é? Então, esse corpo, ele é luminoso ou ele é um corpo sujo? Não é? Cheio de impurezas. Impurezas, não é? Espirituais. Cheio de impurezas espirituais. E aí nós encarnamos para quê? Para purificar esse corpo espiritual nas experiências da vida que funcionam como um tanque de lavar roupa, né? Então, literalmente, a gente toma umas esfregas da vida, não é mesmo? É exatamente isso. A gente toma uns esfregões aí e vão purificando, vão limpando o nosso corpo espiritual. Então, aqui ele está usando uma metáfora, o Lísias está usando uma simbologia para poder nos auxiliar, para poder nos esclarecer sobre o processo reencarnatório. Ok? Então, vamos lá. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então, olha o que ele está dizendo aqui. O que é o mais comum de acontecer? O espírito está no mundo espiritual impuro. Então, ele está precisando se purificar. Então, ele encarna com esse propósito de purificar. Mas, ao chegar aqui na encarnação, à medida que ele vai crescendo, né, vai se desenvolvendo, a encarnação vai passando o tempo, ele esquece o objetivo essencial. E aí, o que costuma acontecer? Costuma acontecer do espírito se endividar ainda mais. Ele complicar ainda mais a sua situação encarnatória, ele complicar o seu histórico espiritual, né? Se comprometer ainda mais. Então, ao invés de purificar, ele sai mais comprometido ainda. Sai escravizado. Não é? Sai escravizado. Ora, se ao voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Não é? Então, você já não estava bom. Imagina, né? Não estava bom. Você estava num determinado local no mundo espiritual. E você estava incomodado por quê? Porque você não estava adequado espiritualmente àquele local. Então você reencarna. O que acontece? Aí fica muito mais difícil, né? A situação dele se agravou. Percebeu? Pessoal, hoje a internet está meio ruim aqui, né? Travou um pouquinho, né? Está travando muito, muito, muito. Voltou a travar, né? Mas já voltou? Voltou agora? Hoje não tá fácil, né? A internet aqui não tá boa hoje. Voltou? Voltou. Então, o espírito agravou a sua situação perante a lei divina. Significa que ele regrediu? O espírito retrograda?
Ele regride? Claro que não. O espírito, né, ele não regride, mas ele complica a sua situação perante a lei divina. Então, ele adquire mais débitos espirituais. Correto? Então, ele complica a sua situação espiritual. Então, como é que ele vai voltar em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Então, olha isso aqui, gente. O umbral, então, ele funciona como um filtro de impureza espiritual. Então, é como se você colocasse a água suja e aquele filtro retém a impureza espiritual. Né? Então, o umbral é um ambiente ruim, de muito sofrimento, de muito desespero, mas que filtra as impurezas dos espíritos invigilantes que não aproveitaram sua encarnação e que regressaram ao mundo espiritual em situação pior do que quando chegaram. Voltaram pior do que quando chegaram. Então tem que passar por aquele filtro do umbral. Então, ali o umbral ele vai funcionar, então, como um esgotamento de resíduo. É como se você colocasse um metal no fogo, num forno, porque aquela temperatura alta, o que ela faz? Ela elimina as impurezas. Não é? Ela elimina as impurezas. Então, aí ele continua. É uma espécie de zona purgatorial. O que é purgatorial aqui, gente? No sentido de purgante mesmo. Porque purgar, em latim, significa purificar, não é? Então, você está lá com um problema intestinal. Você toma um purgante para quê? Para purificar o intestino, né? E aí, o que vai acontecer? Todo mundo sabe, né? Você vai expelir aqueles elementos que estão atrapalhando o funcionamento do intestino. É isso. É isso. Não é? É um ambiente que purifica, que purga. Amargo, claro. Elimina impurezas. Onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, olha isso, gente. Vou traduzir aqui. Então, lá no umbral, você queima a prestação, os equívocos que a pessoa comprou no atacado. Olha que interessante isso. Né? Então, a pessoa está encarnada, ela está comprando caminhão de ilusão. Um caminhão, 2 caminhões. Está comprando ilusão no atacado. No umbral, você paga a prestação. Não é? É aos pouquinhos. Então, o processo de purificação, ele não é no atacado. O processo de purificação, ele é aos pouquinhos. Então, a pessoa chega aqui e comete um tanto de engano. Lá é aos poucos. A purificação é aos poucos, claro. Claro, não é? É só você dar um exemplo aqui. O que é mais fácil? Sujar a água ou filtrar? Né? Pega um balde com 5 litros d'água. Um balde de água cristalina, pura, com 5 litros de água. Não é? Para sujar é fácil, né, gente? Sujar é muito fácil. Eu consigo sujar em 30 segundos. E para filtrar? Depois que você sujou, é tão rápido assim para filtrar? Não. Não. Não é? Então, para você sujar, é mais rápido do que para limpar. Não é? As mães que o digam, não é? As mães que o digam, né? Você leva aquele, lava a roupa, aquela dificuldade, passa lá o amaciante, passa o ferro na roupa, tá bonitinho.
o menino sai para brincar, em 30 segundos suja tudo. Não é? Então, purificar é muito mais difícil do que sujar. Claro. Claro. Não. Então, é isso que o Lísias está dizendo aqui. O processo de purificação, ele é mais complicado. Né? Ele é mais complicado. O processo de purificação, ele não é fácil. Né? Ele é desafiador. Então, no umbral estão espíritos que estão num fogo. É como se eles estivessem num forno. Para quê? Para purificar as impurezas da mente e do coração. Não é isso? Impurezas da mente e do coração. Ok? Então, esse é que é o sentido, esse é que é o objetivo aqui do umbral. Não é? E isso acontece por quê? Por quê? Porque a pessoa não aproveitou a oportunidade da existência física, a oportunidade da existência terrena. Quer dizer, não houve um aproveitamento da existência terrena. Não é? E nós vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos acompanhando aqui. A imagem não poderia ser mais clara, mais convincente. Então, André Luiz fez um comentário. Falou, nossa, essa imagem está perfeita. Que é a imagem de um tanque de roupa suja. Não é uma imagem perfeita? Perfeita. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Olha isso. Quem está encarnado tem que conhecer o que é umbral. É importante. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Olha isso, gente. Lá no umbral estão reunidos todos os elementos que não têm utilidade nenhuma para a vida superior. Por exemplo, revolta, teimosia, egoísmo, orgulho, maldade, não é? Descrença, falta de esperança, preguiça, criminalidade, não é? Tá tudo lá. Tudo que não tem menor função para a vida superior tá ali no umbral. Então, é interessante, gente, porque vocês já viram um processo de purificação em química? Em química, nós temos um processo de separação de mistura. Todo mundo sabe isso, que se chama decantação. Como é que é a decantação? Como é que é a decantação? Pega a água e mistura com areia. Pega a água e mistura com areia. O que você faz para purificar essa água? Você deixa a água parada, com uma areia mais pesada, o que ela vai fazer? Ela vai descer para o fundo. Não é isso? A areia vai para o fundo. E aí a água pura fica em cima. Aí você tira aquela água e deixa a areia. O umbral é a mesma coisa. Então, os espíritos que estão no umbral, eles estão num processo de decantação. As imperfeições, as sujeiras, estão ali para ficar ali naquele fundo, naquela região desequilibrada, para que o espírito possa se libertar. Então, é um processo de desfazer-se de ilusões.
não é? Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Olha isso. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, umbral, quer dizer, o espírito não é nem tenebroso demais, porque aí as regiões são outras, são regiões bem mais complexas, nós vamos ver aqui depois, né? Mas esses espíritos também não são suficientemente equilibrados para irem para uma colônia como o nosso lar. Percebeu? Não é? Então, representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Então, isso é que é importante, gente. No umbral estão espíritos que são muito semelhantes aos encarnados, gente. São os encarnados que desencarnaram. Não é? Então, os desequilíbrios que a gente vê no umbral, a gente enxerga aqui, entre os encarnados. A gente enxerga aqui. Ou não? Ou não? Claro. Então, os espíritos que estão no umbral, vibratoriamente, eles estão muito sintonizados com os encarnados. Né? Estão muito sintonizados. Então, a única diferença é que eles não têm corpo e os encarnados têm corpo. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizam por grandes perturbações. Claro, igual aqui na Terra. Igual aqui na Terra. Não é? Então, aqui também, no plano dos encarnados, nós temos ambientes, gente, de total desequilíbrio, violência e vício. Não temos? Aqui no plano dos encarnados, nós não temos, gente? Não temos também? Espíritos que estão completamente escravos dos vícios, vícios de toda ordem, espíritos que estão escravizados pela violência, pelo crime, pela ignorância, pelo egoísmo, pelo orgulho. Não é? Então, nós temos também. Nós temos ambientes aqui no mundo dos encarnados, aqui entre nós, no plano dos encarnados, ambientes completamente desequilibrados. Nós temos ambientes aqui na Terra que causam náusea, de tão pesados que são, vibratoriamente falando, não é? Mesma coisa. É a mesma coisa, não é? Aí o Ulisses continua. Lá no umbral, então, vivem, agrupam-se, olha isso, vivem e formam grupos. Claro, gente, por quê? Semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Né? No mundo espiritual, essa é a lei. É a lei da afinidade. Espiritualmente falando, semelhante atrai semelhante. É a lei da sintonia. Então, lá eles formam grupos também. Então, lá estão os revoltados de toda a espécie. Revoltados de toda a espécie. Por quê? Porque, geralmente, espíritos que estão nessa região não admitem os erros que eles cometeram na encarnação. É igualzinho aqui, gente. Não é? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, não é? Então, dificilmente você vai encontrar um espírito no umbral
que admite que é justo ele estar ali. Então, todo mundo que está ali acha que está ali injustamente. É um absurdo. Eu não merecia estar aqui. Né? Deus é injusto. Eu não. É isso. Então, e aí por isso que o Ulisses está dando essa característica aqui. Então, uma característica marcante do umbral é a revolta. Né? Uma característica marcante do umbral é a revolta. Então, são espíritos revoltados e que não admitem os erros que cometeram, não admitem as ilusões, eles acham que eles fizeram normal. Não, o que eu fiz foi certo. Não me arrependo de nada que eu fiz, né? Olha que coisa, né? Você vê o grau de revolta que o espírito chega. Não admito, não admito. Tá tudo certo. Né? Não fiz nada de errado. Tá tudo certo. Né? E aí ele acha que ele está ali no umbral por um erro da justiça divina. Olha isso, né? Por um erro da justiça divina. Né? Então, essa é uma característica muito marcante do umbral, que é a revolta. É a revolta. É por isso que nós temos um caso que é muito bonito, um caso lindo, lindo. O Chico Xavier tinha um irmão que se chamava André Luiz, né? Aliás, o espírito André Luiz, que é o Carlos Chagas, pegou emprestado esse pseudônimo André Luiz do nome do irmão do Chico, que é o André Luiz, né? E o que aconteceu com o irmão do Chico? Ele ajudava muito o Chico, trabalhava com o Chico, era um braço direito do Chico em Pedro Leopoldo, né? E aí o que acontece com o André Luiz? O irmão do Chico, né? O que tinha o nome mesmo André Luiz. Ele desencarnou e ele deixou a esposa e 2 filhos. E um dos filhos tinha paralisia cerebral. Olha isso. Então, assim que o irmão do Chico desencarnou, a cunhada do Chico, esposa dele, ela teve um surto psicótico. E ela foi internada num hospital psiquiátrico aqui de Belo Horizonte. Então, vocês imaginem a situação. Além do Chico ter perdido o irmão, a cunhada foi internada no hospital psiquiátrico e o Chico teve que ajudar a cuidar dos 2 irmãos, dos 2 filhos do irmão. Não é? Um deles, o filho com paralisia cerebral. Então, um dia o Chico estava muito triste, porque a criança com paralisia cerebral, ela chorava muito, com saudade, sentindo falta da mãe. Sentia muita falta da mãe. Mas a mãe estava internada no hospital psiquiátrico. E o Chico ficou comovido com aquela situação, ficou muito triste, né? Ficou muito comovido com aquilo tudo. E aí chegou o Emmanuel, não é? E chegou o Emmanuel, conversou com ele, falou: Chico, por que você está tão triste, Chico? Ele fala: olha, a criança está chorando, está sentindo falta da mãe, né? E eu estou aqui condoído, meu Deus, que situação que é essa? E aí o Emmanuel, sempre com aquele espírito de educador, diz para ele assim: ora, Chico, imaginemos a Terra como um grande palácio da justiça. Olha isso, gente. Imaginemos a Terra como um grande palácio da justiça. Você quer rasgar o processo ou você quer cumprir o processo, Chico? Ele falou: nossa, mano, eu quero cumprir. Cumprir. Né? Mas é porque a criança está chorando. Está sentindo falta da mãe. E eu gostaria que a mãe viesse o mais rápido possível.
Aí o Emmanuel falou assim, ela não virá rápido, Chico. Ela não virá rápido. Ela vai ficar pelo menos 2 anos internada. Esse é o processo. Por quê? Porque ela estava num resgate espiritual, numa expiação, num processo de resgate de débitos adquiridos perante a lei divina. Então, tinha como rasgar o processo? Não tem. Então, tinha que cumprir as determinações da lei divina. Então, isso é importante para a gente. Porque não tem ninguém aqui na Terra que está sem ser monitorado pela lei divina. Não é? Nenhum de nós. Não é? Nenhum de nós. Então, nós estamos aqui sob a jurisdição da justiça divina. Então, a Terra é como se fosse um palácio da justiça. Cada um aí com o seu processo. Cada um com o seu processo de resgate. Cada um de nós. Não é? Mas o que acontece com alguns? Além de não cumprirem os deveres, revoltam-se nas provas e expiações, desencarnam em situação muito pior do que quando chegaram aqui e estão lá no umbral cheios de revolta, acreditando que eles são injustiçados. Né? Muitos acreditando que são injustiçados, né? Que Deus está cometendo uma injustiça. Não é? E aí o Lísias continua. Esses espíritos que estão no umbral, eles formam, igualmente, núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Olha isso. Então, eles formam grupos poderosos, por quê? Porque as tendências e os desejos são desordeiros. Desordeiros. E aí, o que eles fazem? Influenciam os encarnados. Para quê? Porque já que eles caíram, eles querem que o maior número possível de encarnados caiam junto com eles. Querem levar ao desequilíbrio o maior número possível de desencarnados, de encarnados. Não é isso? O maior número possível de encarnados. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece. Pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Não é? Então, muitos chegam lá e acreditam que vão encontrar Deus como se fosse uma babá à disposição deles. Não é? E aí se revoltam. Começa a exigir aquilo que eles não merecem, começa a exigir uma situação que eles não fizeram por merecer, não é? Então, olha que interessante. Nosso lar tem uma sociedade espiritual. Olha que interessante. Então, ele está falando assim, ó, a colônia de nosso lar tem uma sociedade espiritual. O que significa isso? É organizada, é uma sociedade. Então, é uma colônia organizada. Mas esses núcleos, os núcleos do umbral, possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. Olha isso, gente. Usou uma expressão forte aqui, não é?
a expressão aqui, vagabundos. Olha isso, né? Então, malfeitores, vagabundos e infelizes de diversas categorias. Gente, né? Então, é assim, para a gente não ficar dourando a pílula, gente. Dourando a pílula, não é? Então, o espírito que está aqui na Terra, preguiçoso, não quer fazer nada, não quer construir nada, não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer só explorar, quer aproveitar, não é isso? Que fica na criminalidade, matando, prejudicando os outros. Chega no mundo espiritual e vai fazer o quê? Vai melhorar? Não, ele vai ser exatamente, olha. Exatamente. Exatamente. Não é? Então, não vamos nos iludir, gente. Não vamos nos iludir. Então, é importante a gente entender que o umbral está repleto de espíritos malfeitores. Malfeitores. Não é? Então, a gente não pode ficar com um olhar de fantasia. Não pode ficar com olhar de fantasia. Né? Então, tem espírito lá que fica, não faz nada. Por quê? Porque ele não quer fazer. Ele nunca gostou de trabalhar, nunca gostou do esforço, nunca gostou de disciplina, não quer nada mesmo. Só quer explorar, só quer sugar. Não é? Então, importante isso. A gente está... É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Não é? Então, lá no umbral você tem verdugos e exploradores. E por que tem explorados e vítimas? Porque são espíritos invigilantes que caíram nas ilusões daqui da vida, não é? Foram imprudentes, invigilantes e acabaram se vinculando a entidades malfeitoras. Malfeitoras. Não é? Então, a vigilância é uma coisa muito importante. A gente tem que estar muito atento, né? Como diz a Aurora aí, é o vigiai e orai. Nós temos que estar muito atentos, gente. Vigiar nossas palavras, nossos pensamentos, ficar atento para as nossas emoções, vigiar as nossas atitudes, nosso comportamento, o que nós estamos fazendo para os outros, como que nós estamos tratando os outros, qual que é a nossa postura diante da vida, qual que é a nossa postura diante da vida. Então é importantíssimo isso, porque é aqui na encarnação que os espíritos estão fazendo suas escolhas. Cada um está escolhendo como quer viver. Cada um está escolhendo como quer viver. Cada um. Então, assim, Deus dá o livre-arbítrio. A pessoa é livre para escolher o que ela quiser. Por mais horrível que seja, ela é livre para escolher o que ela quer. Mas depois tem as consequências. Depois tem o resultado, tem as consequências das escolhas feitas. É importante nós fazermos uma avaliação honesta de quais têm sido as nossas escolhas. O que nós estamos escolhendo? Como nós estamos escolhendo viver? Nós estamos escolhendo viver de que maneira? Né? De que maneira? Quais têm sido as nossas escolhas? É uma pergunta relevante, não é? É uma pergunta relevante. Bom, nós chegamos aqui ao final da nossa live, 2.100 pessoas, que maravilha, que coisa linda, essa live maravilhosa aqui no canal Espiritualidade e Vida, que é o canal espírita.
Acompanhe aí todo dia aqui no canal Espiritualidade e Vida. Nós postamos uma prece às 5 para 6, todo dia postamos uma prece. Tem aqui os estudos do livro Nosso Lar e nós postamos também as palestras que foram feitas. Então, aqui no canal Espiritualidade e Vida, nós temos mais de 600 horas de conteúdo espírita para quem quiser estudar gratuitamente, não é mesmo? Então, tá aí disponível, né? Quem quiser estudar, ó, tem vídeo aqui para 3 anos de estudo. Dá para ficar 3 anos assistindo vídeo, não é? De tanto conteúdo que tem. Então, importante, está aí gratuitamente disponível para todos. E toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo aqui da obra de André Luiz. E, por enquanto, nós estamos no livro Nosso Lar, no capítulo 12. Então, até quinta-feira que vem, eu aguardo todos vocês para mais uma live. Uma semana abençoada, de muita paz, de muita fé, de muita coragem. Que Deus ilumine o seu coração, ilumine a sua família, te dê muita serenidade para todos os desafios do dia a dia. Muita paz para todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.